Fala aí galera, eu soltei. Quanto tempo, não é? Quanto tempo, meus amigos, mas provavelmente estou de volta, eu não sei. Mas eu quero fazer esse vídeo aqui para poder comentar um pouquinho com vocês, pessoas que me assistem aqui, ou me assistiam diariamente, quando eu estava por aqui diariamente, sobre esse sumiço. Se você não percebeu, sim, teve um sumiço, quase um mês, eu não sei se já tem um mês, sem postar vídeos, seja nesse canal aqui, seja nos dois canais de jogos comentados que temos. E hoje, se você for olhar lá nos dois canais, tanto de Master Duel quanto de Dueling Book, eu postei vídeos, gravei alguns vídeos aqui no final da noite de ontem, para deixar agendado e vou tentar voltar a gravar. Tá? Mas o ponto é, até aqui eu não estava postando vídeos, estava sumido. E qual é o motivo disso, né? Eu falhei em não ter comentado um pouco sobre isso, eu deveria ter falado um pouco sobre isso. O Grill, por exemplo, ele parou também e fez um vídeo e no dia seguinte ele voltou a fazer live todo dia igual um maluco, igual ele sempre fez. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Mas aí eu, por exemplo, não queria gravar um vídeo justamente para eu tentar sentir qual era do momento. Então hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o porquê que eu me senti desmotivado a ponto de parar de gravar vídeos aí por um período de tempo e se eu vou voltar a fazer nos moldes de vídeos que eu vinha fazendo, tá? Eu quero comentar um pouquinho disso sobre vocês, já que eu não dei um reporte disso quando eu parei. Agora, talvez eu esteja voltando, não tenho certeza, tenho que pensar um pouco ainda sobre, mas eu quero comentar um pouquinho sobre isso com vocês. Detalhe, esse vídeo não é sobre Yu-Gi-Oh! Se você quer acompanhar uma coisa sobre Yu-Gi-Oh! Esse vídeo não é pra você, é apenas pra você que sentiu a falta dos vídeos nesse período e ficou preocupado com o que aconteceu, porque aparentemente pessoas ficaram de fato preocupadas em saber o que aconteceu. Saibam que, em questão pessoal, eu estou bem, tá tudo incrivelmente bem, por incrível que pareça, tô até achando estranho. Daqui a pouco eu devo quebrar minha perna descendo ali a escada, porque não tem como ficar bem pra sempre as coisas, não é? Algo tem que acontecer. Talvez pra desgraçar a minha vida, já que tudo tá bem, é voltar a jogar Yu-Gi-Oh! Quem sabe esse é o ponto. Mas enfim, tá tudo bem, cara. No âmbito pessoal, eu esqueci de ligar as luzes aqui. No campo pessoal, profissional, tá tudo indo incrivelmente bem. Talvez não tão bem assim, mas enfim, tá indo bem, tá tudo certo, não tem nada com relação a problemas anteriores que eu já tive, não é uma recaída com relação àquilo, não é mesmo. Foi uma questão pessoal mesmo que eu só resolvi não fazer esses vídeos. Agora, por quê? Eu quero comentar um pouquinho sobre tudo isso aqui pra vocês, eu vou tentar dividir um pouquinho em duas partes, eu vou tentar ser o mais breve que eu puder, mas eu não garanto, tá? Então se o vídeo que você quer ver sobre Yu-Gi-Oh! Sai daqui, porque esse vídeo não é pra você. Então eu vou tentar dividir em duas coisas, a questão pessoal e a questão do jogo em si, porque acho que algumas pessoas devem ter pensado, inclusive vi um post lá na Nexus falando de o porquê que tinha tão pouco conteúdo nessa época do ano, eu vi pessoas corroborando, realmente o jogo tá parado. Não é esse o motivo, tá? Tem muito assunto pra falar, cara, se você não consegue, grava vídeo e não consegue achar assunto pra falar, eu não tô acompanhando o jogo e tem muito assunto que eu posso falar sobre. Eu não sei se eu vou, mas assunto não falta, tá? O ponto não é esse, não é o jogo está parado, não é isso, o formato tá estagnado, tá também, mas não é esse o ponto que me fez parar de tá postando os vídeos, inclusive, tá? Então eu vou tentar dividir essas duas partes. A primeira parte pessoal. O que aconteceu na parte pessoal com relação à minha relação com o canal pra eu não ter postado os vídeos durante esse período? Vou tentar dizer um pouquinho pra vocês, mas antes disso eu só vou deixar um jogo de fundo pra não ficar só com a minha cara aqui. Muito bem, meus amigos, então aqui um jogo aleatório do DB que eu deixei rolando, né? Deixa rolando o sonzinho aí. Então o que acontece, cara, com relação à questão do canal em si e por que eu não vim postando os vídeos recentemente. Vocês devem ter percebido que eu vinha postando vídeos igual maluco, 5 vídeos por dia que eu vinha postando, um nesse canal, 2 no Jogos Comentados no DB e 2 no Jogos Comentados do Master Duel, e já tem um tempo longo que eu venho fazendo isso, né? E por que eu venho fazendo isso? Será que eu gosto tanto do canal a ponto de eu querer fazer 5 vídeos por dia? Não, era simplesmente um teste, era um teste que eu vinha fazendo pra eu tentar sentir a temperatura e ver se eu conseguia chegar no que eu queria. E o que é o que eu queria? Quem me acompanha, não é segredo pra ninguém que eu tenho muita vontade de um dia conseguir viver disso aqui. Eu vou conseguir? Muito difícil, mas eu queria fazer um teste. O contexto é o seguinte, eu morei muito tempo no interior do Paraná, não sei se vocês se lembram, né? Eu morava lá no interior do Paraná, apesar de ser daqui da região norte do Brasil, que é onde eu tô agora, no Tocantins. Eu sou daqui, mas eu morei a minha vida adulta toda lá no Paraná, que foi onde eu comecei a gravar o canal, por exemplo. O último trabalho que eu tive foi... Eu consegui ali no final do ano da pandemia, enquanto eu tava lá no Paraná ainda. E eu sou um cara que já peguei a minha vidinha, amassei e joguei na lata de lixo algumas vezes.
E a segunda que eu consegui fazer isso foi recentemente estando nesse trabalho. Então ali por meados de 2021, julho de 2021, eu fiz uma cagada maluca na minha vida e também com relação ao trabalho. E eu seria demitido. Tava numa época muito ruim. Pra conseguir emprego, esse tipo de coisa e tal. Eu tava começando a estabilizar a minha vida. Teve aquela questão do hackeamento do meu canal principal e depois eu, fudeu a minha vida completamente, tá ligado? Eu mesmo fiz isso. E aí a galera ia me demitir. Aconteceu que algumas questões rolaram e aí foi sugerido que eu voltasse pra cá, pro Tocantins. E foi por isso que eu voltei. Eu voltei pra cá por causa disso. Então, eu cheguei aqui exatamente no dia 1º de agosto, no Tocantins, de volta. E por que eu tô contextualizando isso? Olha só o momento. Eu tava numa relação não muito boa com a empresa que eu tava, porque eu fiz muita besteira, mas eles quiseram me manter. Mas a situação estava por um fio. Qualquer coisa eu poderia simplesmente perder o emprego, e emprego aqui na região é muito ruim de se conseguir. Pensando nisso, até para ocupar a minha cabeça e tentar achar alternativa, eu comecei, nesse momento que eu cheguei no dia 1º de agosto, onde estava esse canal aqui, onde o meu canal principal ainda estava hackeado, eu comecei a postar vídeo todos os dias. Todos os dias eu postava um videozinho só nesse canal aqui. Por quê? A ideia era testar a temperatura para ver se, caso um esforço de ter vídeo todos os dias aqui, será que eu consigo algum retorno de dinheiro com o YouTube? Eu consegui. No primeiro mês, eu já vi que eu consegui fazer o mínimo do YouTube, que são $100. Então, no primeiro mês, eu já consegui sacar. Até então, eu nunca tinha conseguido isso com o canal. Eu nunca tinha conseguido sacar o mínimo do YouTube em um mês. E nessa primeira tentativa, quando eu voltei pra cá, em agosto de 2021, eu consegui juntar ali os $100. Eu pensei, tem algo aqui. Será que tem algo que dá pra fazer? Eu tentei de novo no mês seguinte, continuando fazendo vídeo todos os dias, e também consegui. Então, eu consegui, tipo, 3 meses consecutivos fazer vídeo todo dia. Tinha dia que eu postava 2. E por 3 meses consecutivos, eu consegui fazer o mínimo do YouTube, com variações entre 100, 120, $130, né? Então, eu conseguia sacar um dinheirinho extra. E detalhe, quando eu cheguei aqui, com toda essa questão do trabalho, eu acho importante fazer essa questão do trabalho, eu não ganhava nem R$2.000 ainda no meu trabalho, por exemplo. Então, era esse o contexto. Então eu não ganhava 2.000, talvez não fosse tão longe de eu alcançar caso eu botasse o canal do YouTube pra funcionar, pra rodar. Então talvez se eu conseguisse equiparar, eu ia largar o trabalho assim, pra eu poder viver do canal, tá ligado? Então essa foi a tentativa. A tentativa de tentar expandir isso veio com jogos comentados. Aí eu comecei a tentar postar jogos comentados. Eu trouxe pra esse canal aqui, então um vídeo normal e um vídeo de jogo comentado. Eu vi que deu pra melhorar esse desempenho, né? Aí eu criei o canal de jogo comentado no DB. Rapidinho, vocês começaram a seguir, acompanhar, funcionou pra cacete e rapidão eu consegui fazer o mínimo lá também. Então eu fazia um bom valor mínimo, pelo menos aqui, e um valor lá. E aí chegou o Master Duel. O Master Duel veio em paralelo à recuperação do meu terceiro canal, que foi quando eu pensei em fazer a questão de jogos para o Master Duel também. Em paralelo, eu tentei juntar os dois. O meu objetivo era ver se eu conseguia fazer o mínimo com os 3 canais. Se eu conseguisse, eu teria um valor ali semelhante ao que eu já ganhava no meu trabalho. Se isso acontecesse, eu teria uma perspectiva muito boa do que eu poderia fazer. O Master Duel não ajudou, o canal do Master Duel não vai pra frente. É impressionante como não tem retorno nenhum naquela porra. Mas enfim, eu continuei levando esses dois. Então, o ponto é, eu tinha uma renda extra. Então, eu tava com essa questão no meu trabalho, desacreditado, tava por um fio a relação minha com o meu trabalho. E, ao mesmo tempo, eu tava levando em paralelo o meu hobby, que é o canal de Yu-Gi-Oh! E tava conseguindo alguma coisa, né? E tinha uma perspectiva interessante ali pra mim, pelo menos é o que eu achava. O tempo foi passando e eu continuei mantendo isso, né? O Master Duel teve todo aquele pico de ser uma desgraça, de ter lançado, ter sido uma decepção completa, eu não entrar no jogo e depois eu voltei a logar. Enfim, com o tempo eu vi que eu conseguia fazer um valorzinho ali interessante, mas nunca chegou a passar, por exemplo, o máximo que eu já fiz com o canal, falando em valores, foi o valor de, acho que R$1.500 que eu consegui fazer com o canal. Eu não sei se eu poderia estar falando em valores, mas enfim, eu acho que é importante dizer aqui, né? E aí eu nunca, foi o pico que eu consegui uma vez, desde então eu nunca mais consegui, tá? Então sempre ficava ali em 1.300 e tal, mesmo com a frequência em 3 canais, porque lembrando, no final do ano passado ainda, teve um momento em que eu também parei de fazer vídeos porque o meu computador se fudeu. Então eu passei um mês ou mais sem isso, sem postar vídeos, porque o meu computador tinha se fudido e eu tinha que comprar um computador novo. Ele só estava o suficiente apenas para que eu trabalhasse. Muito assim, no limite. Mas pra fazer os bagulho no canal como eu queria, não tava dando não, o computador não tava tancando. Então, ainda passou esse tempo. E toda vez que tem esse delay de você passar um tempo sem postar e você volta a tentar na rotina que você tava antes, o YouTube não vai entregar.
na mesma quantidade. E, por consequência, os ganhos caíram muito. Então, mesmo eu voltando e fazendo, mantendo essa rotina em 3 canais diferentes, o retorno nunca foi o que eu imaginava que seria. E não só isso, nesse meio tempo, no meu trabalho, eu fui me estabelecendo novamente. Então, hoje no meu trabalho já é algo muito mais confiável. O meu salário chegou a dobrar do que era antes. Então, se antes era um valor que dava pra, de repente, com o desempenho do canal, se seguisse a projeção em que eu imaginava, eu iria conseguir igualar o que eu ganhava no meu trabalho. E se eu estivesse ganhando o mesmo nos dois, eu facilmente iria abandonar para poder viver do canal. Seria o sonho. Hoje em dia não dá para alcançar não. Além do canal não ter evoluído nesse sentido, mesmo com o meu esforço para isso, apesar de eu poder ter me esforçar mais, poderia, mas mesmo com o meu esforço para isso, o canal nunca sempre bater num teto e nunca passar daquilo. Ainda tinha um fator de que no trabalho em si, mano, o salário foi lá pra cima, né? Porque eu consegui ir ganhando confiança, hoje eu tô estabelecido no trabalho novamente. Então, tem toda essa questão. E aí, uma vez que isso aconteça, eu não tô mais no contexto em que eu tava com um salário baixo, assim quando eu cheguei aqui, completamente desacreditado, com um trabalho por um fio. E tendo que arrumar alternativas pra caso isso desse errado. Eu não tô mais nessa situação. E ao mesmo tempo, eu trabalho 8 horas por dia, é relativamente tranquilo pra mim. E no meu tempo livre, o que eu faço? Eu continuo mantendo o canal, eu vinha continuando mantendo o canal. E aí várias coisas me desanimaram nesse sentido, entende? Que eu não, hoje em dia, eu já ganho o dobro do que eu ganhava antes assim que eu cheguei aqui. O canal não evolui, mesmo que o meu esforço se mantenha. Então, uma questão de esforço, recompensa, custo-benefício e cansaço, porque é mais de um ano, 2 anos que eu tô fazendo isso aqui nesses moldes, tá ligado? E por mais que seja só sentar na frente do computador e ficar falando, cara, vai tempo, isso demanda esforço, isso acaba cansando, porque é o meu tempo livre que eu tô usando. E no meu tempo livre, do tempo livre, então tipo assim, eu tenho o meu trabalho principal, acabou o expediente, venham pro canal pra poder gravar as coisas. Acabou esse expediente. O que eu vou fazer agora? No meu tempo livre do tempo livre, eu não queria fazer nada. Nada. Eu nem saía de casa. Eu saía de casa pra ir na porra do mercado. E na casa da minha mãe só nos domingos. Nada além disso. Era muito raro eu fazer alguma coisa. E nesse período que eu fiquei aqui, mano, eu fiz muita coisa. Eu saí bastante, conheci gente. Maluco. Nem mulher eu via mais, era sinistro. E só nesse mês aqui eu já vi mais mulher, já conheci mais mulher do que no ano passado inteiro. Por exemplo, gado demais. Pois é, mas é só um exemplo de toda a questão de como isso embola a tua vida, né? Então, por todas essas questões de incentivo, custo, retorno, acabei que eu fiquei muito desanimado, né? Eu sinceramente tava numa expectativa de que caso eu investisse mais tempo, eu não sei se vocês lembram, mas até fiz lá na guia de comunidade eu tinha perguntado pra vocês, galera, live todo dia, vocês assistiriam? Qual seria a frequência de vídeos? Se eu tivesse mais vídeos, vocês gostariam? É porque eu tava tentando fazer o exercício no seguinte, se eu fizer uma projeção e extrapolar baseado no que eu já consigo hoje no canal, será que se eu estender um pouquinho mais aqui, será que eu consigo ter um desempenho bem melhor? Será que eu consigo dobrar os ganhos do meu canal, por exemplo? Será? Porque a minha vontade ainda é de, quem sabe, um dia conseguir viver disso aqui. E eu tava pensando numa forma de viabilizar. Inclusive, eu queria fazer lives todos os dias. Mudei um pouco a rotina de como eu gravo os vídeos. Então eu gravava os vídeos no fim de semana. Eu passava o sábado inteiro e gravava os jogos do DB. O domingo inteiro eu gravava 14 jogos pro Master Duel, pra deixar agendado pra semana. Então, no fim de semana, eu já tinha todos os jogos da semana no canal de Jogos Comentados. Durante a semana, eu só ia ter que gravar os jogos pro canal principal, que variava entre 1 e 2 a depender do momento, né? Então, por que eu fiz isso? Pra deixar a noite livre para que eu pudesse fazer lives, entende? E aí eu quis fazer isso, quis deixar a noite livre pra eu poder fazer as lives. E com isso, e aumentando ali e acostumando vocês a me acompanharem dessa forma nos vídeos, que vocês já estavam acostumados, e também nas lives, para que em algum momento eu pudesse ter a coragem de ver, cara, isso aqui tá promissor, tem alguma coisa aqui, eu consigo, quem sabe, tentar essa parada, eu consigo tentar usar o canal para que seja a minha única fonte de renda. Nesse meio tempo eu ia trabalhar, obviamente, em paralelo, ia tentar achar algum acordo ali para eu poder sair e ter um mínimo de garantia financeira por trás, e ao mesmo tempo que o canal já se sustentasse com as próprias pernas de maneira sólida, para quando eu começasse a focar só no canal, ter o meu tempo livre todo, eu já tivesse com o canal evoluído a ponto de
eu poder nutrir ele um pouquinho mais, mas ele já estaria encaminhado, entende? Eu tava com esse plano de fazer até o final do ano. Acontece que eu fui derrubado antes. E eu não sei se isso vai acontecer mais, provavelmente não, tá? Então, o que aconteceu no âmbito pessoal foi isso, tá? Eu queria deixar isso registrado aqui pra vocês. Foi isso que aconteceu no âmbito pessoal e por isso que eu me desanimei um pouco. Agora a gente precisa dosar a questão de expectativa e tal. Por que que eu resolvi tentar voltar? Eu acho que eu gosto de fazer isso aqui, né, e tal. Não sei se eu vou voltar com o afinco, com a disposição que eu tinha antes, tentando tirar uma renda extra disso aqui. Foda-se, agora eu acho que esse não é mais o ponto. Mas eu gosto de vir aqui gravar os jogos comentados, por exemplo. Eu acho legal, eu me diverti nos jogos que eu gravei ontem, por exemplo. Eu acho bom fazer isso. Então eu vou voltar a fazer, não sei com qual frequência e tal. Agora, não sei se vai voltar a ser como antes. Talvez rapidinho eu volte a querer fazer. Não, vou fazer só um jogo comentado por dia. Aqui não vai ter vídeo todo dia não, vou fazer um vídeo sim, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Porque outra coisa que eu tava achando zoado também de ter aqui é que eu tava achando que os vídeos estavam muito genéricos, os vídeos estavam muito merda e muito desses vídeos eram dispensáveis, que até tinham sim muitas visualizações, mas o conteúdo dele era ruim. Esse tipo de vídeo, quando sai uma carta nova, eu acho o conteúdo ruim. E aí eu comecei a ver que eu critico tanto o canal de top 10, por exemplo, que realmente são inúteis, são muito ruins, no sentido de que não agregam nada à comunidade, e eu continuo achando isso. Se você pega pra fazer um vídeo top 10 fusões, o que que isso agrega, tá ligado? Não é nem contextual uma parada, não é nem que saiu a Brand Fusion e aí você pode fazer qualquer fusão. Top 10 fusões pra você fazer com a Brand Fusion, contextual, isso faz sentido, tá ligado? Tem algo aí, mas geralmente não é assim que funciona. Eu percebi que os meus vídeos estavam parecidos com isso, tá ligado? Tipo, saiu um suporte novo, eu nem sei direito o que esse suporte faz, eu vou ler aqui na hora, e eu não sei a sinergia que tem, eu não sei a parada, e aí fica ruim. E aí eu comecei a ver que tinha vídeos ruins que eu tava fazendo. E eu não gosto disso. Eu não tava tendo aquela questão do vídeo que eu faço e eu reassisto e o caralho, bom. Tem vários vídeos nesse sentido que eu ainda curto. Se eu for parar pra assistir hoje, ainda são bons. Eu tinha feito aquele vídeo do Splite, saindo do formato, aquele vídeo do Splite com o Melf, acho que foi bom. Não falando do deck em si, mas falando do desempenho dele dentro do metagame, por exemplo. Do Labyrinth com os mobs, foi um vídeo muito bom. Aquela série de Power Level que eu fiz foi muito boa, eu consigo reassistir hoje tranquilamente. Tipo de vídeo que eu faço e eu tenho orgulho de ter feito. E a maioria não era assim. Por quê? Porque eu precisava fazer vídeo todo dia. Porque eu precisava fazer o vídeo pra cobrir aquela cota. Porque eu precisava fazer um vídeo pra tentar fazer o canal andar com as próprias pernas. E acredite, do lado daí não faz diferença. Porque o que importa pro YouTube pra ele poder te entregar é eu fazer vídeo todo dia, toda hora. Ou quanto mais vídeos eu fizer, melhor. Mais ele vai te entregar. E mais visualizações meus vídeos vão ter. Mas isso é ruim. O conteúdo não precisa ser bom. Só precisa que eu entregue ele com constância pra você. É um pouco broxante esse tipo de coisa, né? E aí eu tava sentindo um pouco disso também. Tem alguns vídeos que eu quero fazer falando sobre o jogo em si, para questões mais genéricas, com questões mais abrangentes sobre o jogo em si, e que eu não teria a chance de fazer antes, porque saiu tanta novidade no jogo, que eu teria que fazer um vídeo falando sobre a porra da Yubel. Foda-se a Yubel, mano. Eu não tô nem aí pra Yubel. Teve cartas novas, um monte de carta nova que lançou. Teve aquele novo arquétipo de Centurion. Teve as cartas novas de Salamangreat que já lançou. Teve as coisas do Elite Nexus que eu não falei, tá ligado? E eu teria que falar de tudo isso aí, ó, enquanto tá fresco. Saiu a carta, eu já tenho que lançar o vídeo, tá ligado? Pra tá no hype e você poder vir assistir. E o meu vídeo, que em média tem aqui entre 1.600 e 2.000 views, vamos colocar a média aí de 1.600 pra não parecer muito. De repente esses vídeos que eu faço em cima da hora bate 3, 4 mil views, tá ligado? Como que eu vou me sentir incentivado a fazer algum vídeo decente se eu posso fazer um vídeo lixo como esse e você vai assistir e vai ser bom? Então esse tipo de coisa começou a me gastar, entende? Então, foi isso que começou a me gastar, só pra deixar claro. Vou voltar a fazer, vou tentar não focar o pensamento como estava antes. O pensamento não vai ser mais para eu tentar evoluir o canal a ponto de ele se sustentar com as próprias pernas, para que eu possa tentar viver dele. Eu vou tentar não olhar por esse âmbito. Talvez eu pare de fazer vídeos aqui e passe a fazer lives. E só faça vídeos aqui somente quando realmente for um assunto relevante, que eu acho que faz sentido. E use as lives para poder ver esse tipo de coisa, como por exemplo, saiu um suporte novo. Vamos ver aqui, na live a gente tem carta branca pra errar, tá ligado? A live vai ter carta branca, a gente vai conversando. Se eu falei alguma merda ali, você já me corrige no comentário e a gente já consegue evoluir melhor. Acho que é bem mais interessante do que eu ter que ficar fazendo esses vídeos, tá ligado? Então, talvez esse canal aqui sirva mais pra isso. Eu criei esse canal com o nome Teixeira Games BR Lives. Talvez no final das contas seja esse o caminho, lives. E eu use o tempo dos meus vídeos para gravar os jogos comentados, que eu prefiro fazer aqui sozinho gravando. Gravar em lives é muito ruim esse tipo de jogo, eu tentei e ficou horrível. Agora, fazendo sozinho é interessante.
Não sei ainda como vai ser os moldes do que eu vou fazer, tá? Ainda vou tentar pensar melhor no que vai acontecer, mas essa aqui é todo o percurso, toda a contextualização de o porquê eu fiquei esse tempo sem gravar vídeo. Vou voltar agora? Eu acho que sim, tá? Hoje à noite eu já vou gravar mais jogos comentados pra eu tentar deixar durante a semana e também porque eu quero me inteirar do novo formato, certo? Esse é um motivo. Pra esse canal ainda tem uma incógnita ainda sobre ele. Não sei ainda se eu vou fazer pra esse canal aqui lives e fazer um vídeo ou outro esporádico quando eu julgar o vídeo importante e relevante mesmo, ou como que eu vou fazer, ou talvez eu não sei se eu vou querer fazer live, porque como vocês sabem eu não gosto muito de fazer muitas lives, principalmente lives muito longas, mas quem sabe ali 1, 2 lives na semana, e aí 3 vídeos na semana ao invés de vídeo todo dia, algo nesse sentido, tá? O importante é que nesse momento eu só quero fazer com que o conteúdo aqui seja algo que eu gostei de fazer, que eu achei interessante, que eu consiga reassistir, que é um dos bagulhos que eu sempre faço nos meus vídeos, tá ligado? Eu assisto muito mais os meus próprios vídeos porque eu acho legal do que outros canais de Yu-Gi-Oh, por exemplo. Sabe qual é? Porque é o tipo de conteúdo que eu faço que o motivo pelo qual eu ter começado foi porque eu queria assistir um conteúdo que não tinha na época. Pelo menos não do jeito que eu queria ver. E eu resolvi fazer. E eu percebi que vários dos vídeos não estavam me dando esse sentimento. Enfim, acabou que não deu pra falar sobre os aspectos do jogo, né? Por exemplo, Master Duel. O Master Duel é uma puta coisa ruim nessa equação toda. O Master Duel foi muito bosta. Eu não sei se vocês lembram, dá até vergonha de pensar isso hoje em dia, mas naquela época em que a gente fazia as lives lá com o Arthur e tal, o Reich, o Judeu, teve uma época que a gente cogitou, se imaginou ali, se a gente imaginava que com a existência do Master Duel, o Yu-Gi-Oh! Quem sabe passaria a ser um esportes. Foi lançado com uma proposta competitiva, foi lançado como tendo uma parada para levar para o Mundial. Então foi lançado, o Master Duel foi anunciado como isso, tá? Quem vê hoje em dia e fala que o Master Duel é uma parada para ser divertida, para ser um jogo rápido, você tá errado. O Master Duel foi anunciado como sendo uma parada competitiva. Era isso. Então a gente imaginava, será que, pô, o Yu-Gi-Oh! Tem todo mundo conhece o Yu-Gi-Oh! Tem potencial para ser algo mainstream, tem potencial para ser uma parada de esportes. Não lota estádio, igual LoL, esse tipo de coisa, mas tem potencial pra ser um desses jogos menores nesse sentido, tá ligado? E sendo dessa forma, tem o potencial de o Master Duel fazer nós, criadores de conteúdo, subirmos patamares, furarmos bolhas, subirmos patamares a ponto de, se você acompanhar o jogo e for junto com o jogo, você ser recompensado por isso na plataforma, entende? Tinha muito disso em volta, e não é a expectativa que foi criada por nós, é a expectativa que nos foi gerada pela Konami. E foi tudo do jeito que foi. Foi muito ruim também, tá? É inegável que o fator Master Duel prejudicou muito, cara. Deixou muito triste. A gente, eu, por exemplo, ali já começou a me broxar nesse sentido de que o canal vai, enfim, mas eu continuei por mais de um ano depois, tá? Mas enfim, é inegável. Eu não sei porque eu tô falando ainda, é basicamente isso, tá? Vamos voltar aí, se você gosta, continua aí, e valeu, falou, meus amigos, e até mais. Foi isso que aconteceu com o T.